Olá, tudo bem? Meu nome é Tiziana de Souza, sou professora do Colégio Sistema e estarei gravando para vocês a nossa continuidade de aulas do conteúdo de Sociologia da segunda etapa, o terceiro ano do ensino médio do Colégio Sistema, certo? Então vamos lá. A nossa unidade 1 já foi aplicada em sala de aula com as aulas presenciais e o conteúdo já foi desenvolvido junto com atividades e trabalhos em sala. Nós iremos entrar hoje na unidade 2, que é a unidade que fala sobre direito, cidadania e movimentos sociais. Esta unidade vai ser dividida em 3 aulas separadas, para que não fiquem aulas muito extensas e que não acumule muito conteúdo para ser feito sobre as atividades. As nossas aulas serão divididas em aula em vídeo, aula em slide e as atividades correspondendo ao vídeo enviado para vocês. Então vamos lá? A nossa primeira aula hoje do tema será Cidadania, aula 1. Cidadania é muito fácil aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, sobre o conceito fundamental. Por quê? Porque nós somos cidadãos, nós somos pessoas que fazemos parte de uma sociedade e essa sociedade faz parte de uma nação. Automaticamente, a cidadania é um conceito sociológico muito primata. Por quê? Porque a partir do momento que você nasce sobre um território, você já faz parte desse território, sendo considerado cidadão. Então, dando continuidade sobre cidadania. O conceito de cidadania requer muito cuidado na hora de ser estudado, já que é abstrato, mas pode ser reconhecido de diversas maneiras na nossa realidade, no nosso dia a dia. Para começarmos, todos nós somos cidadãos. Como eu falei para vocês, todos nós fazemos parte de uma nação, fazemos parte de um território, fazemos parte de uma sociedade, fazemos parte de uma família. Nós temos direitos e deveres perante a nossa sociedade. Então, automaticamente, nós somos considerados cidadãos. Cidadãos com direitos e deveres, certo? Nós fazemos parte de uma dimensão político-social. O que significa isso? Nós fazemos parte da responsabilidade política e nós fazemos parte da nossa responsabilidade social. Então, nós temos direitos e deveres perante ao desenvolvimento do nosso país. Por exemplo, no nosso caso, o Estado moderno brasileiro corresponde como uma nação, do qual todos fazemos parte. Somos cidadãos desse Estado chamado de país. Somos pequenas partes que formamos um todo e nessa singularidade carregamos conosco a nossa unidade fundamental, chamada de cidadão. Então, eu, você, a pessoa que está do seu lado, a pessoa que faz parte da sua casa, faz parte dessa cidadania, desse conceito fundamental. Lembramos que o Estado moderno foi definido como uma instituição característica de um tempo da história de uma forma organizada socialmente falando, certo? Então vamos lá para o primeiro conceito de unidade. Você faz parte de um lar, você faz parte de uma casa. Automaticamente você é um indivíduo pertencente a uma sociedade lar, sociedade casa. Automaticamente dentro da sua casa você tem direito, mas você também tem deveres. Você tem direito de residir nessa casa, você tem direito de ter saneamento nessa casa, você tem direito de se alimentar nessa casa. Mas você tem o dever de complementar todas as atividades domésticas, você tem o dever de respeitar as pessoas que dividem o mesmo espaço com você nessa casa. Automaticamente, se todos obedecerem às regras fundamentais de direito e dever, vocês vão ter uma convivência pacífica e respeitosa. É isso que forma uma nação, que forma uma sociedade. Por isso que eu falei, esses 3 conceitos estão interligados: direito, cidadania e movimento social. Lembrando que o primordial, o principal, o primário é a cidadania. O conceito de nação se refere a uma dimensão mais sutil, que não se encontra literalmente exposta em instituições, senão que podemos reconhecê-la como símbolos, bandeiras e hinos. Então, se eu sair do meu país
automaticamente for para outro país e for representar ele, eu vou estar representando com as cores da minha nação. Quais são as cores da minha nação? Verde, amarelo, azul e branco. Nós sabemos que o nosso time de futebol brasileiro é representado em seu uniforme, pelas cores da bandeira. Não é assim que funciona? A nossa bandeira está ali representada. Antes de iniciar qualquer tipo de solenidade em outro país, com o representante da nossa nação, é deposto o nosso hino nacional, aonde essa pessoa vai ser representada por este hino. Então, qualquer cidadão que faz parte de qualquer nação, ele é representado, ele representa a sua unidade nacional, através dos seus símbolos, culturas, sociedade, movimento. Então, dentro desse conceito de nação, a gente pode incluir essa história que entre todos nós criamos como brasileiros, nosso orgulho nacional, a nossa cor da bandeira, o nosso hino e o nosso patrimônio cultural, a nossa história evolutiva. Ser cidadão de um país é, em primeiro lugar, um status jurídico, que garante que a pessoa tem como conjunto de direitos frente ao Estado, às outras pessoas e a outros países que a protegem e otorgam garantias básicas para a vida. O que significa isso? Significa que só nós, nascidos em nosso território, temos direitos políticos e deveres sociopolíticos. Outras pessoas que vêm para o nosso território, eles recebem, garantias básicas para uma boa vida, mas não vão possuir perante a nossa nação política, a nossa sociedade política, os mesmos direitos sociopolíticos que nós temos. Quais são esses direitos? O direito de voto, o direito de sermos protegidos pelas nossas políticas nacionais, tá? Então é necessário ser natural de um país para ser considerado cidadão deste país. Você vai ser recebido em outro país como um ser humano com direitos e deveres de ser humano, mas você não vai ser reconhecido por outro país com os mesmos direitos de nacionalidade que você tem no seu país de origem. Você não vai poder votar no outro país, você não vai poder exigir políticas melhores em outro país, certo? Então nós temos esse direito em nosso país, na nossa nacionalidade. Então vamos lá para a conclusão dessa primeira aula. Cidadania é, acima de todas as coisas, um conjunto de direitos que respondem a dimensões mais básicas da vida de uma pessoa. Quais são essas dimensões mais básicas? O direito e o dever sociopolítico. É aquele que você tem a partir do momento que você nasce, que você se desenvolve, que você começa a fazer parte de uma sociedade de forma cultural, de forma social, de forma pacífica, de conduta, de conduta relacionada a outras sociedades, com uma conduta respeitosa. Então, isso é o reconhecimento do seu direito de ser cidadão, do seu dever de ser cidadão. Assim, temos direitos que nos correspondem à nossa qualidade de seres humanos, que são ditos como direitos humanos. Esses direitos, em qualquer nação, você tem ele, certo? Os direitos humanos você tem a partir do momento do seu nascimento, a partir do momento do seu desenvolvimento intrauterino, Você já tem direitos humanos, porque alguém responde por você. E quando você nasce, você permanece evoluindo com seus direitos humanos, tá? Os direitos de organizar a vida em sociedade, todos nós temos, independente da sociedade que nós faremos parte ou nós fazemos parte. Mas a condição sociopolítica nós só temos perante a nossa nacionalidade, tá? Que são chamados de direitos civis, certo? Então eu espero que essa primeira aula vocês tenham entendido um pouco sobre cidadania, certo? Na apostila de vocês
Cidadania está na unidade 2, começa na página 15 e termina na página 18, onde vocês vão estar complementando essa videoaula. Os slides serão passados para vocês, como eu falei no início, juntamente com as atividades e essa videoaula, certo? Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato comigo no PV, tá? Porque dentro do grupo as aulas serão disponibilizadas, o conteúdo será disponibilizado, mas dentro do grupo nós não teremos uma comunicação entre professor e aluno, somente no PV, porque nem toda dúvida de um aluno é a dúvida de outro aluno. E fica melhor para a nossa relação entre professor e aluno em relação ao conteúdo, certo? Muito obrigada pela atenção de todos e estarei preparando as outras 2 aulas para finalizar a unidade 2.